que eu quero dizer que eu tenho assunto é o seguinte: amanhã nós temos um jogo muito importante. E esse jogo, sim, a gente tem que aproveitar o ídolo Edmundo, né, e todos nós aqui, aproveitar ao máximo com a experiência dele de ser nosso ídolo, para ele vou até falar, nos confortar, porque é um jogo muito importante, de volta a São Januário. A nossa torcida já esgotaram os ingressos há muito tempo, e é um jogo onde não dá mais para a gente pensar na derrota, nem no empate. É só a vitória realmente, e é muito importante. Esse jogo de amanhã, eu diria assim, que é uma decisão. Vou me alongar um pouquinho mais, dizendo que ontem, por exemplo, assistindo o jogo do Palmeiras, eu fiquei muito impressionado, porque, em casa, né? Em casa, lotado. E aí, a mexida, aí o Edmundo pode falar melhor do que eu, não vou julgar, mas eu achei que demorou muito a entrar com o Hendrick, que é um fenômeno, o moleque é um fenômeno. E aí eu tenho muito medo que esse tipo de coisa venha a ocorrer com a gente, né? Nós, de São Januário, amanhã, nós temos que ser favoritos e a gente precisa da vitória. É um jogo muito importante, né, Edmundo? O jogo é de suma importância, né? Porque o São Paulo, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil, se tornou um time que luta também contra a zona de rebaixamento. Só que eu acho que é bem diferente, o contexto é diferente do jogo de ontem no Allianz Parque, né? São dois gigantes disputando uma vaga na final da Libertadores, cada um com as suas estratégias. Acho, sim, principalmente depois de ter visto a atuação do Hendrick e do Kevin, que o técnico do Palmeiras demorou demais para fazer as mexidas. Mas acho que amanhã, em São Januário, a gente vai ter um time que é o Vasco, com muita gana, com muita garra, com muita disposição, contra um time desfalcado e mais relaxado, porque acabou de vir de uma grande conquista. E acho que esse vai ser o diferencial do Vasco da Gama amanhã. Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, de ver o lado bom da história. Se tem alguma coisa boa naquela goleada para o Santos, é que o time precisa retomar o caminho das vitórias e nada melhor do que um grande clássico. Na história de atleta e de torcedor, o Vasco sempre se deu bem contra o São Paulo, principalmente jogando em São Januário, e acho que amanhã isso vai se repetir. Mas é futebol, do outro lado tem jogadores capacitados, senão não ganhariam uma inédita Copa do Brasil. Tem um técnico tricampeão da mesma competição, da Copa do Brasil, muito capacitado também, que já teve 2 boas passagens pelo Vasco. Então é um jogo grande e tenho certeza que os jogadores, a essa hora, estão na concentração, focados 100% em conquistar essa vitória, né? Para muitos, a segunda vez em São Januário diante do seu torcedor. Então, tem elementos gigantescos, muitos elementos, para que o Vasco faça um jogo grande e consiga a vitória. Inclusive, falando dessa partida aqui, pessoal, pedindo mais uma vez like, inscrição no canal aí, compartilhe e vai mandando mensagem. Eu tô separando algumas aqui, daqui a pouco eu vou colocando para perguntar para eles, tá bom? E o Eri, assim, o Edmundo citou o negócio do São Paulo estar um pouco mais acomodado. Tanto isso é verdade que parece que até o Rames Rodrigues, né, que a gente não tá nem falando da capacidade técnica dele, que todo mundo sabe que é muito alta, deve ser titular, né? Segundo algumas pessoas estão falando que ele vai ser titular amanhã pela primeira vez no São Paulo. E por mais que ele tenha apenas 30 anos de idade, é um cara de seleção da Colômbia, etc., não vinha sendo titular. Ou seja, o São Paulo já pensa em começar a ver como vai sair o Rames, vai fazer alguns testes e mostra que não está focado 100% no campeonato. A ideia do São Paulo é fazer os 45 pontos tranquilamente, já está na Libertadores da América, ganhou a Copa do Brasil, tranquilo. No Vasco, a única mudança é Medel, né, suspenso, vai entrar o Maicon, né? Provavelmente a gente vai ter o mesmo time titular, tem que ver como vai ser o Payet, né? O Payet e Marlon Gomes. Esse é o único detalhezinho que eu acho muito importante. Eu acho que vai o Payet, tá? Mas aí é chute meu, pessoal.
Mas o que você acha, Eri? Você acha que o Vasco da Gama tem que entrar na mesma pegada que entrou contra o Coritiba, marcando na pressão, tem que mudar um pouco isso, tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente sabe que no São Paulo tem muitos jogadores técnicos, né? O que você acha? Você falou tudo, Gui. Exatamente isso. O Vasco tem que tomar todos os cuidados. O Ramos Rodrigues, lá do lado de São Paulo, entrar para jogar, ele precisa jogar. E como o Edmundo falou, não é um jogo mais importante para o São Paulo do que para o Vasco. Então, colocar o Ramos Rodrigues pela primeira vez como titular e tal, para o São Paulo é muito bom. O problema é só que o Ramos Rodrigues também não está 100%, assim como o Payet também não está. E nós precisamos de jogadores 100%. Por isso que eu sempre falo que o Marlon Gomes é um jogador de 100%. Não dá para a gente... Assim, eu não quero ficar defendendo o Marlon Gomes e nem quero atacar o Payet. Só que, a minha humilde opinião, o Marlon Gomes está muito mais preparado, bem preparado hoje, para estar jogando um jogo muito importante, como esses jogos que vêm acontecendo. O Payet pode ser um craque para depois, não é para agora. Agora a gente precisa realmente de jogadores 100% ou 90%, sabe, capacitados de enfrentar um São Paulo, enfrentar todos os times que a gente tem que enfrentar. E a gente pensa assim, eu penso, né? O Marlon Gomes, aí vou defender, está 100% já tem muito tempo. Então, a grata satisfação é saber que o PEC, se Deus quiser, né, começa amanhã como titular. E eu gostaria muito que nós não fizéssemos esse teste, que nós não esperássemos, Ramon Dias, no caso, esperasse que amanhã o Payet desencante, porque é um jogo muito importante para a gente ficar arriscando. Eu, particularmente, voto, se fosse voto, eu ia votar no Marlon Gomes para iniciar a partida como titular. E você, Edmundo, o que você faria? Você até a respeito do São Paulo, que vai entrar com o Ramos Rodrigues, vai fazer alguns testes contra o Vasco da Gama. Então, o Ramos Rodrigues é o nosso Payet, né? Os dois ainda não entraram 100% na sua condição física, não conseguiram ainda fazer a diferença. Acho que ainda tem um agravante. O Ramos Rodrigues perdeu 2 pênaltis importantes, né? Um deles até que eliminou o São Paulo na competição sul-americana. Isso tudo faz diferença. Acho que amanhã é um dia para o Payet desencantar, porque, na teoria, os times de maior expressão, de camisa, os gigantes, jogam, mas deixam jogar, dão mais espaço do que os outros times. E o que o Payet vem sofrendo, ou sofreu nesses últimos 2 jogos, onde ele não brilhou, foi com a marcação forte. Geralmente, o Santos, por exemplo, tinham jovens que dobravam, triplicavam a marcação, e ao invés dele arriscar, ele era burocrático. Quando tinha a possibilidade, ele tocava mais de lado do que de forma ofensiva. Só que amanhã tem a torcida do Vasco a favor. Se ele tocar para trás, se ele tocar para o lado, a galera vai reclamar. Então, amanhã, eu diria que eu acho que é uma grande oportunidade para que ele desencante, né? Mas o dia a dia, o Ramon Dias é que vai saber, mas até o jogo do Santos, o Marlon Gomes estava jogando mais, entregando mais, na gíria nova aí dos comentaristas, entregando mais do que o Payet. Então, é uma decisão difícil, decisão bem difícil, mas acho que o Ramon Dias não vai mudar, porque ele quer padrão de jogo, entrosamento coletivo, todas essas coisas que técnico mais antigo pensa como é a melhor maneira de vencer um jogo.